Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma mini Eve como essa, passo a passo, que vocês podem optar transformar ela em chaveiro ou não. Aqui eu coloquei o chaveiro só para mostrar que tem essa opção. Ela é bem pequenininha, tem em torno de uns 10 centímetros, então ela fica bem boa para ser um chaveiro, bem levinha, ou para ser um enfeite aí na mesa de vocês. Como eu sei que muita gente prefere fazer pelo PDF, eu vou deixar o PDF dela por um valorzinho simbólico na descrição, só para vocês me ajudarem de alguma forma. Quem tem paciência de fazer o passo a passo pelo vídeo, é só seguir o vídeo e todo mundo vai ter a nossa Evezinha. E já se inscrevam no canal que o próximo tutorialzinho é da Umbreon, que já está pronta. E eu já estou começando a fazer as outras também, e muitos outros pokémons estão por vir aí no canal. Então se inscrevam aí e bora lá crochetar essa Eve. Como eu já fiz ela na cor normal, que é no marrom, aqui no vídeo eu vou fazer ela no Shine, que é um cinzinha meio sem graça desse aqui. Eu acho a Eve normal bem mais legal que a Eve Shine. Mas vamos fazer uma Shine aqui no vídeo, vocês me acompanham. E vocês podem fazer a de vocês como vocês preferirem. Vou usar uma agulha 2mm, mas com a agulha 2,5 também fica legal. Se vocês verem, essa aqui eu fiz com a 2 e essa eu fiz com a 2,5. Então a agulha que vocês tiverem aí vai dar pra fazer. Então a gente vai começar pela cabeça, fazendo 6 pontos no anel mágico. Mas enquanto eu vou fazendo aqui o anel mágico, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu desenvolvi cada passo dessa receita e trazer ela em vídeo aqui pro canal é bem complicado, é bem trabalhoso. Então se inscrevam aí para fortalecer um pouquinho o meu trabalho. Se vocês realmente gostarem dela, comprem o PDF que está na descrição aí por um valorzinho bem simbólico. Então vamos fazer os 6 pontos aqui e a gente já continua. Feitos 6 pontos no anel, você já deve imaginar, próxima carreira, 6 aumentos e a gente vai ficar com 12 pontos. Então eu sempre gosto de colocar um marcador no primeiro ponto. A partir daqui eu vou cortando o vídeo para ficar um pouco mais dinâmico. Qualquer coisa perguntem nos comentários. Então vamos fazer os 6 aumentos. Então terminamos a segunda rodada com 12 pontos e agora a gente vai fazer um ponto em um aumento por 6 vezes e a gente vai terminar a rodada com 18 pontos. Terminada a terceira carreira com 18 pontos, na quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos e um aumento na volta toda, isso vão dar 6 sequências de 2 pontos e um aumento e a gente vai terminar com 24. Na quinta carreira a gente vai fazer 3 pontos e um aumento na volta inteira, repetindo a sequência, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, e a gente vai ficar com 30 pontos no final. Beleza, finalizada a carreira 5, a gente tem 30 pontos. Agora a gente vai fazer 4 carreiras, ou seja, da carreira 6 até a carreira 9, um ponto em cada ponto, 30 pontos, para a gente começar a crescer. Então a cabeça vai ter esse tamanhozinho aqui, agora a gente vai começar a dar o formato dela. Então bora lá, 4 carreiras, um ponto em cada ponto. Beleza, terminamos as 4 carreiras de 30 pontos, ele deve estar mais ou menos assim, já querendo tomar o formato de uma bolinha. Agora na carreira 10 a gente vai fazer 3 pontos, 3 pontinhos aqui no começo, 4 aumentos seguidos e 23 pontos, que é o que sobrar. Então, repetindo, 3 pontos, 4 aumentos seguidos e o resto um ponto em cada ponto até o final. A gente vai ficar com 34 pontos. Beleza, essa carreira que a gente fez com 4 aumentos seguidos é só para dar o formatinho de um narizinho assim um pouquinho mais para frente. E agora na carreira 11 a gente vai fazer um ponto em cada ponto, totalizando 34 pontos. Beleza, feitos 34 pontos, a gente tem a nossa cabeça assim. Agora a gente vai fazer o processo inverso do que a gente tinha feito ali. A gente vai fazer 3 pontos, 4 diminuições seguidas e o resto um ponto em cada ponto até o final, para a gente de 34 voltar para 30. Então repetindo, 3 pontos, 4 diminuição seguida e um ponto em cada ponto até o final. Beleza, agora a gente está com 30 pontos e a gente vai diminuir para 24, fazendo 3 pontos e uma diminuição na volta inteira. Então de 30 a gente vai para 24. 3 pontos e uma diminuição na volta inteira. Beleza, a gente está com 24 pontos. E a gente vai fazer a última carreira, 2 pontos e uma diminuição na volta inteira para ficar com 18. Essa vai ser a última carreira, eu vou fazer ela aqui e a gente volta para posicionar os olhos. Beleza, agora a gente está com 18 pontos aqui, e a gente vai posicionar os olhos mais ou menos, entre a carreira 6 e 7, ou 7 e 8, se vocês preferirem.
Dê uma testada aí, coloque um alfinetinho assim para ver como é que vai ficar. Mais ou menos com 4 pontos de diferença entre eles. E bem certinho entre aqueles 4 aumentos que a gente fez aqui, que vai ser mais ou menos o narizinho. Então, achatem assim para o narizinho ficar bem visível. E posicionem aí como vocês preferirem. Eu estou usando nessa receitinha olhozinho número 7. Acho que é 7 milímetros. Não sei se é 7 milímetros, mas diz que é número 7. Com essa travinha aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Antes de colocar a trava, dá uma olhadinha se ficou legal. Acho que assim ficou legal. Se eu não me engano, eu andei um pro lado aqui, ficou 5 pontos ao invés de 4. Mas vocês testem aí como vai ficar o de vocês. Beleza, agora vamos colocar um enchimento. Dei até uma suada aqui pra colocar esse negócio. Esses olhinhos são bem chatos de colocar. Vamos colocar um enchimentinho pra gente ir moldando o formatinho da cabeça. Lembrem de dar uma estufadinha aqui no nariz. Então, galera, pensando melhor, a gente fez mais uma última carreira de 1 ponto e uma diminuição para ele ficar com 12 e não com 18, que vai ficar um pouco melhor depois pra gente costurar. Nossa cabeça tá pronta, agora a gente vai fazer o corpinho e as perninhas da frente que são em conjunto. Beleza, agora a gente vai fazer essas duas perninhas da frente e a gente vai juntar elas com o corpinho que a gente já vai fazer em seguida. Então vamos começar fazendo essas duas perninhas e o corpinho e eu já mostro como que a gente junta eles também. Então a gente vai começar a perninha da frente 6 pontos no anel mágico. Beleza, os 6 pontos no anel estão feitos na nossa primeira carreira. Na segunda carreira a gente vai fazer 1 ponto e 1 aumento 3 vezes para a gente obter 9 pontos. Então vamos fazer rapidinho aqui. Beleza, a gente tem 9 pontos e a gente já tem o tamanho da nossa perninha. Então a gente só vai subir para ela virar um cilindrinho. Então a gente vai fazer 6 carreiras, 1 ponto em cada ponto, só fazendo 9 pontos. Então 6 carreiras de 9 pontos para ele subir e virar um cilindrinho. Então vou fazer aqui e eu já trago para vocês verem como é que vai ficar. Beleza, feitas 6 carreiras de 9 pontos, a gente vai ter a perninha mais ou menos desse tamanho aqui. Parece pequena, mas a gente vai trabalhar mais um pouquinho nela quando a gente juntar elas no corpo. Então, depois de ter feito essa, faça mais uma igual. E a gente já vai juntar elas e começar a trabalhar no corpo. Beleza, agora com as duas perninhas prontas, a primeira que a gente fez, a gente vai finalizar ela e esconder o fio. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Eu gosto de passar por dentro da peça e fazer um nozinho, mas vocês podem finalizar como vocês acharem melhor aí. Aqui com a agulha na perna que tá o novelo, coloca no primeiro ponto da perna que foi fechada, finalizada. E a gente vai juntar as duas. Agora a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Botar o marcador. E aí pode fazer uma rodada inteira aqui de ponto baixo. Pra gente ficar com uma pecinha com 18 pontos baixos. Beleza, agora as pernas estão juntinhas. A gente pode finalizar e fechar o trabalho, esconder o fio, que depois a gente continua a partir da linha que tiver no corpinho. Então, perninha finalizada, bora pro corpinho. Então, agora vamos começar o corpinho. Vamos começar fazendo 6 pontos no anel mágico, seguido de 6 aumentos. Então, primeira carreira 6 pontos no anel, segunda carreira já 6 aumentos para ficar com 12. Então, aqui feitas as duas primeiras rodadas, a gente tem 12 pontos. Terceira rodada a gente vai repetir por 6 vezes, 1 ponto e 1 aumento, e vai terminar com 18 pontos. Beleza, agora a gente tem 18 pontos. Na quarta rodada a gente vai fazer 2 pontos e 1 aumento na volta inteira e vai terminar com 24. Beleza, agora a gente tem 24 pontos. E a gente vai por 2 rodadas fazer 1 ponto em cada ponto. Então a rodada 5 e a rodada 6 a gente vai fazer 24 pontos sem aumentar nem diminuir. Beleza, feitas 2 rodadas de 24 pontos, vai estar mais ou menos assim. Na rodada de número 7 a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição na volta inteira. E de 24 a gente vai reduzir para 18 de novo. Beleza? Agora a gente tem 18 pontos. E por 3 rodadas a gente vai fazer 1 ponto em cada ponto sem aumentar nem diminuir. Então vão ser 3 rodadas com 18 pontos. E agora para finalizar a última carreira,
a gente vai fazer um ponto e uma diminuição na volta inteira para ficar com 12 pontos. E por fim o nosso corpinho ficou assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as perninhas no corpinho. A gente vai juntar o corpo com as pernas da seguinte forma. A gente vai pegar os 6 primeiros pontos do corpo com 6 pontos aqui do meio da perna. Então a gente vai pegar 2 mais a direita, 2 do meio e 2 mais a esquerda aqui do meio das pernas. Então a gente coloca bem certinho aqui. E aí a gente vai passar a agulha por dentro dos 2 pontos. É um pouco difícil de fazer, vai ser até um pouco difícil de mostrar, mas pega aqui o ponto que a gente queria passar, passa primeiro na perna, aí ajeita o corpo aqui, ó, pra gente conseguir passar ele no corpo também. É um pouco difícil mesmo. Passou na perna, passou no corpo. Agora parei que a linha ficou por baixo aqui. Aí. É bem chatinho mesmo, galera. Se vocês tiverem um jeito melhor de fazer, pode fazer aí também. Esse é o jeito que eu prefiro fazer para ficar bem certinho. Aí, ó. Passei no da direita da perna, no primeiro do corpo. Vou passar por dentro de todo mundo e fazer um ponto baixo. Beleza, agora meio que já juntou, é só ir seguindo, ó. Faz os 6 pontos ali na sequência. Só que sempre passando pela perna e pelo corpo, ó. Terminar de fazer aqui eu já mostro para vocês. Beleza, feito os 6 pontos aqui passando por dentro das pernas, agora continua fazendo em redor do corpo. Quando chegar aqui no início, aí já começa a fazer pelas pernas e pelo corpo. Lembro certinho a contagem, mas quando chegar aqui eu conto para ver quantos ficaram. Então, ó, terminou os 6, continua fazendo pelo resto do corpo. Beleza, aqui no corpinho tinha 12. Só que a partir de agora, esses 6 do meio a gente não vai mais precisar contar. Então a gente vai ter os pontos da frente aqui da perna e os pontos de trás aqui do corpo para fazer uma carreira. E os 6 pontos que tinha no meio a gente não vai precisar fazer mais. Então a gente vai fazer em redor da parte da frente da perna e em redor da parte de trás do corpo uma carreira sem aumentar nem diminuir aqui. Então façam aí uma carreira sem aumentar nem diminuir, rodando aqui, ó. Quando chegar aqui nesse cantinho aqui, continua no corpo. Quando chegar aqui no cantinho, volta para as pernas. Beleza, feita a volta completa, deve ter dado 18 pontos. Agora a gente vai fazer um ponto e uma diminuição para a gente ficar com 12. Aí vai ficar um pouquinho mais fino. Acho que é uma boa hora de dar uma enchidinha também. Eu ainda não coloquei enchimento. Talvez vocês ainda também não. Então dê uma enchidinha antes de fazer essa carreira. E façam, depois de encher, um ponto e uma diminuição para ele ficar com 12. Agora a gente está com 12 pontos. Só para dar mais uma crescidinha aqui para ficar um pescocinho como se fosse. A gente faz uma carreira de 12 pontos sem aumentar nem diminuir. E aí vai ficar mais ou menos assim. E aí finalizando ficou assim. Dá para botar mais um enchimentinho aqui em cima. Depois a gente costura a cabeça aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer coxas e pezinhos, o rabinho e as orelhinhas. E aí já está praticamente pronto. Então vamos lá fazer coxas e pezinhos. Aí aqui tanto a coxa quanto o pezinho são só 3 carreiras, então eu vou deixar escrito aí na tela, porque é bem facinho de fazer. Esse é o pezinho, esse é a coxinha. Deixa eu ver, vou tentar colocar com a edição aqui assim, ó. A receita, vocês pausam o vídeo aí e façam de vocês. Pausou? Tá aqui. Aí eu queria mostrar como é que funciona. A coxinha tem 6 diminuição, então vocês vão colocar ela com as diminuição para frente aqui, ó. Deixa eu colocar um alfinete. Depois que costurar a coxinha para frente assim, vem e costura o pezinho na ponta da coxinha. Deixa eu ver se vai dar pra colocar. Ai, me espetei com essa bosta. Eita porra.
Aí vai ficar mais ou menos assim, não sei se dá pra ver direito. Já tá ficando meio escuro. Mas fica bom, vai ficar. Esse aqui tá mais clarinho, ó, dá pra ver melhor. Ó. Vai ficar a coxinha e o pezinho pra frente. Ó. Dá pra dar a impressão que ela tá bem sentadinha. São duas coxas, dois pezinhos. E a gente vai agora fazer o rabinho. Então bora lá a gente fazer o rabinho da nossa Eve. Ficou de noite aqui já. Mas eu vou terminar esse vídeo pra vocês. Acho que dá pra ver bem ainda. O rabinho da Eve a gente começa com o branco, porque a pontinha dele é branco. E no meio ali a gente vai trocar pra cor normal do corpo dela de novo. Então a gente vai começar fazendo 3 pontos no anel mágico. Porque é um rabinho que tem uma pontinha bem fininha. Então 3 pontos no anel mágico, eu sei que fazer 3 pontos no anel é bem chatinho da gente trabalhar com 3 pontos. Mas é que é pra ficar bem pontudinho. Então vamos lá, fazer 3 pontinhos no anel mágico. Beleza, feito um anel com 3 pontinhos, agora a gente vai fazer 3 aumentos para ficar com 6 pontos. Então, 3 aumentos aqui, é bem difícil, mas beleza, agora a gente dá uma viradinha porque ele fica meio torcido para cima, né? Temos 6 pontos. Agora a gente vai fazer um ponto e um aumento 3 vezes para ficar com 9. Vamos dar aquela arrumadinha aqui. Beleza, agora que a gente tá com 9 pontos, a gente vai voltar para a cor normal do corpo. Que é, nesse caso aqui é o cinzinha, né? Que é o shine. Se você estiver fazendo no marrom, volta pro marrom. E aí, façam a troca de cor aí, da forma que vocês acharem melhor. Se vocês tiverem dúvida em como fazer troca de cor, aqui no canal já tem um vídeo que eu faço uma pokebolinha, ali eu mostro a troca de cor. Como eu gosto de fazer a troca de cor, né? Tem várias formas. Se vocês quiserem ver como eu faço, deem uma olhadinha nesse vídeo ali. A gente trocou a cor aqui pro cinza. E a gente vai fazer 2 pontos e um aumento 3 vezes para ficar com 12. Então ó, a gente não fez carreira reta nem nada, só trocou a cor e já vai fazer 2 pontos e um aumento 3 vezes para ficar com 12. Beleza? Agora a gente está com 12 pontos e a última carreira está no cinza. Então aqui eu não sei se vocês já cortaram, mas eu não cortei ainda. Eu vou cortar o fio branco aqui, porque eu não preciso mais dele. E agora a gente vai trabalhar só com o cinza até o final. Nesse tamanho aqui a gente vai fazer 3 carreiras, um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Feitas as 3 carreiras sem aumentar nem diminuir, ele vai estar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição na volta inteira, para de 12 a gente ir para 9 pontos. Então 2 pontos e uma diminuição a volta inteira. E aí para finalizar o rabinho, a gente vai fazer uma carreira sem aumentar nem diminuir 9 pontos. Um ponto em cada ponto, sem aumentar nem diminuir. Se preferir, pode botar um enchimentinho antes de fazer essa carreira para ficar mais fácil. E bota bastante que o rabinho dela é bem gordinho, aí deixa ele bem fofinho. Beleza, o rabinho finalizado ficou assim. E agora a gente vai fazer a última parte, que é a orelhinha. Para fazer a orelha a gente vai começar também com 3 pontos no anel. Que a orelha ela é bem pontudinha, né, a orelha da Eve. Então comecem com 3 pontos no anel. Os 3 pontos no anel, agora a gente vai fazer 3 aumentos para ficar com 6 pontos. Então façam aí 3 aumentos. Agora que a gente tem 6 pontos, a gente vai fazer 2 pontos e um aumento 2 vezes para ficar com 8. Então 2 pontos e um aumento 2 vezes para ficar com 8 pontos. Agora a gente está com 8 pontos e a gente vai fazer 3 pontos e um aumento 2 vezes para ficar com 10 pontos. Agora a gente está com 10 pontos e a gente vai fazer 4 pontos e um aumento 2 vezes para a gente ficar com 12. Então 4 pontos e um aumento 2 vezes. Agora a gente está com 12 pontos e a próxima carreira a gente não vai nem aumentar nem diminuir. 12 pontos, um ponto em cada ponto. Beleza, agora a gente vai começar a diminuir e a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição 2 vezes para de 12 virar 10 de novo. Agora com 10 pontos a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição para ficar 8 pontos de novo. Agora a gente está com 8 pontos. Por fim a gente faz 2 pontos e uma diminuição e vamos ficar com 6 pontos. Beleza, terminamos a orelhinha. Só que essa orelhinha a gente não coloca enchimento para dar o formato, a gente achata ela bem. E ela vai ficar com o formato bem certinho da orelhinha da Eve.
Aí depois, gente, nessa parte interna a gente cola um pedacinho de feltro preto ali. Não lembro se o da Shine é preto, depois eu vou olhar certinho. Mas a gente cola um pedacinho de feltro ali na parte interna para dar um charmezinho da orelha. Aí a costura aqui é bem normal, a cabeça e o corpo aqui eles terminaram com a mesma quantidade de pontos. Então podem costurar um ponto na cabeça, um ponto no corpo, um ponto na cabeça, um ponto no corpo. Vai dar bem certinho. As orelhinhas aqui eu gosto de costurar ela 2 pontos depois do anel mágico. Mas se vocês quiserem costurar mais abertinho ou mais fechadinho também podem. O rabinho eu gosto de costurar ele mais pra cimazinho assim, ó. Daí a gente dá uns pontinhos mais aqui em cima, que é pra ele ficar pra cima. Então agora eu vou costurar a minha, no próximo quadro eu já apareço com ela pronta. Pra gente fazer aqui esse espelhinho e finalizar o vídeo. Então gente, voltei aqui já com a minha Eve costuradinha. Dessa vez eu tive um erro aqui e costurei a cabeça um pouco de ladinho. Mas eu não voltei o trabalho porque eu achei até que ficou um charme ela ficar olhando um pouco de lado, ó. E às vezes a gente descobre que um errinho às vezes dá um charmezinho a mais no bicho. Então agora para fazer o pescoço peludinho a gente vai usar lã acrílica. E tem que ser lã, se a gente fizer com outro fio, pelo menos com esse amigurumi fica uma merda. Eu já testei, eu já testei e descobri da pior forma. Então cortem alguns pedacinhos assim mais ou menos, ó. Acho que isso aqui já tá bom, se precisar a gente corta mais. E aí a gente vai colocar da seguinte maneira. Dobra ele no meio assim. Passa a agulha por dentro de um pontinho ali do pescoço. Puxa ele pra dentro desse ponto. Tem que cuidar que saia um enchimento junto. Aí aqui a gente vai puxar por dentro desse laço aqui, ó, os 2 fios. Puxa pra dentro ali. E aí vai ficar um nozinho assim, ó. Esse nozinho nem aparece porque a gente vai desfiar depois e vai ficar bem bonitinho. Ó, tá vendo que ficou bem grande? É até bom que fique grande, depois a gente vai cortar um pouquinho menor. Agora repitam esse processo em redor do pescoço todinho, todos os pontos aqui do pescoço. Coloquem um pedacinho de lã desse aqui e a gente já volta, que depois a gente vai rasquear com um pentezinho desse aqui, ó. Colocado em redor de todo o pescoço, a gente pode cortar um pouquinho menor agora, porque a lã desfia melhor pela ponta, então não faz sentido a gente vir desfiando aqui de baixo. Pode ter menos trabalho já cortando pela metade antes de desfiar. Eu gosto de fazer ele grande assim porque é mais fácil de colocar ele ali, mas não precisa fazer ele tão grande. Agora a gente vai pegar o pentezinho de cachorro aqui, que eu gosto de chamar, né? A gente vai pentear com bastante cuidado para acabar não penteando o corpo também, senão danifica. Então vamos tentar fazer aqui com bastante cuidado. Desfiar a lã bem na pontinha é bem facinho, ó. Ela desfia bem rapidinho. Mas tem que começar pela pontinha dela. Fica estufadinho assim e ele esconde aqueles pontos. Que se a gente fizer assim a gente enxerga os pontos, né? Mas a gente dá uma estufadinha aqui, ó. Nem dá pra ver que a gente fez aqueles pontinhos lá. Beleza, agora só pra finalizar eu vou colocar um detalhezinho no interior da orelha. Um detalhezinho no nariz e um detalhezinho nos olhos. Aí pro nariz e pra orelha eu cortei pedacinhos de feltro aqui do jeitinho que eu quero. Então a gente vai passar uma colinha, colar ali bem tranquilinho. Coladas as orelhas e o narizinho. Agora a gente vai fazer só um detalhezinho nos olhos. E por fim a nossa Ivezinha tá pronta. Eu coloquei aqui um detalhezinho no olho, mas vocês podem fazer como vocês acharem melhor esse detalhe. Como eu falei no começo, se preferirem pode colocar um chaveiro igual esse aqui. Vai ficar legal também, ela é bem levinha, dá pra usar como chaveiro. É isso, lembrando que quem quiser adquirir o PDF dessa Eve vai estar na descrição por um valorzinho simbólico, só para vocês me ajudarem. Não precisar assistir o vídeo cada vez que fizerem uma Evezinha dessa aqui. Então é isso, até os próximos.